Salmo de número 142, versículo de número 7. Diz assim. Todos encontraram? Podem dizer amém? Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Diga comigo, Senhor, fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos, por favor. Nós estamos falando, é que eu lembrei de algo aqui e eu resolvi rir de mim. E dizem que quando você consegue rir de você, de alguma forma é sinal de saúde emocional. Diz aí, irmão, assim seja. Pelo amor de Jesus. Nós estamos falando sobre cura da alma. E querendo Deus, vamos falar aí ao longo de uns dias. Nós pentecostais temos o hábito de espiritualizar tudo. Por exemplo, a gente vai cantar um louvor e não combinou antes com o tecladista qual a nota, aí a gente canta alto demais. Quando chega no refrão, a voz não alcança, não há elasticidade vocal para tanto. Aí a gente pigarreia e diz assim: irmãos, o diabo não quer que eu louve o nome do Senhor. Quando o diabo não tem nada a ver com o problema, foi você que cantou mais alto do que o seu timbre permite. E eu ri agora porque no momento que eu fui tomar água, eu percebi que eu estava com os lábios tremendo e a mão também. E é um quê de nervosismo. E não era para eu sentir mais nervosismo, pelo menos não aqui. Afinal de contas, estou em casa, prego aqui todo dia, né? Conheço os rostos que estão observando e atentos para a pregação. E aí eu ri porque eu disse para mim aqui: você precisa de cura de alma. É o problema da timidez, que de vez em quando se manifesta. E eu disse outro dia em algum lugar que em nenhum momento a minha timidez me agride tanto como no momento que eu estou no púlpito. Cada dia que eu subo no púlpito eu preciso vencer esse gigante. E eu nunca orei a Deus pedindo para tirá-la de mim. Até porque pode ser que o Senhor olhe para mim e diga assim: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então fica na tua e deixa eu fazer o que eu quero. Então comecei a pregar aqui semana passada. Falei isso tudo só para lhe pontuar que todos nós temos alma, e em alguma área cada um de nós precisa de um toque, de um ajuste, de um envolver de Deus para cura, restauração. Tem um congresso em Minas Gerais, ele é realizado pelo pastor Jorge Linhares. O nome do congresso é Segredos do Coração. A única obrigação que todo pregador convidado tem, eu prego lá já há 5 anos consecutivos, o pregador convidado precisa ter o compromisso de, na pregação, compartilhar um trauma pessoal, um segredo seu. Para que isso? Para que as pessoas que estão ouvindo compreendam que o púlpito não nos blinda dos traumas,
das aflições, das decepções, da caminhada. David Wilkerson, pastor norte-americano, muito influente nos Estados Unidos da América, já dorme no Senhor, disse certa feita que não há um só grande homem ou mulher de Deus sem um grande trauma. Então, muitas vezes nós não confrontamos as nossas feridas emocionais, porque a gente pensa que todos em torno de nós são pessoas 100% resolvidas, sem nenhum impasse, e nós somos os únicos conflitantes do cenário. Mas todos têm as suas batalhas espirituais e provavelmente as suas maiores vitórias são das batalhas que ninguém viu. Provavelmente as suas maiores vitórias são das batalhas que ninguém viu. Eu disse aos irmãos aqui terça-feira passada que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e deu ao homem 3 partes distintas e interdependentes: casca, clara e gema, corpo, alma e espírito. A isto a teologia chama de tricotomia. Tricotomia é um elemento que é formado de 3 partes ou 3 tomos. E eu disse aqui semana passada também que normalmente nós cuidamos do corpo. Você vai num salão para ajustar o cabelo, para arrumar a maquiagem, para fazer uns retoques na plástica. Você está cuidando do corpo. Em casa você toma um tempo na frente do espelho, escolhe a roupa que você quer vestir. No dia que você não está muito impaciente, você até escolhe as combinações. No dia que você está mais intolerante, você não está nem aí, vai de qualquer jeito, que hoje você não está afim de perder tempo na frente de espelho. Tem dia que eu não estou com vontade de pentear o cabelo, então do jeito que foi, fica. E quando eu chego no escritório com o cabelo desarrumado, o pessoal que trabalha aqui diz assim: o senhor está bem? Porque eles desenvolveram o conceito que se eu chegar com a cabeleira desarrumada é porque eu estou agitado, é porque eu estou nervoso. Nem sempre, às vezes eu só não estou com vontade de tomar tempo. Mas isso é cuidar do corpo. Você se alimenta no café da manhã, no almoço, na janta. Alguns têm o hábito de comer a cada 3 horas. Você está cuidando do corpo. É bíblico, é importante, não é pecado. Cuidamos também do espírito, porque a gente ora, lê a palavra, se alimenta das promessas de Deus, congregamos, nos alinhamos na fé, nos comungamos uns com os outros. Isso é cuidar do nosso espírito. Adoramos a Deus, louvamos a Deus, somos agradecidos ao Senhor. Tem algumas pessoas aqui agora à noite que saíram do trabalho direto para a igreja, deixaram a janta para depois do culto, deixaram o banho para depois do culto. Tudo que seu corpo gostaria agora era de cama, mas você veio para cá cuidar do seu espírito, receber a palavra de Deus para sair espiritualmente fortalecido. Amém? Mas tem o aspecto alma, que infelizmente, normalmente, nós ignoramos, e ela é tão parte do nosso ser, quanto o nosso corpo e o nosso espírito. Na terça-feira passada eu falei aqui que Salomão, na sua linguagem literária, de Eclesiastes 12, chama o corpo de cântaro de barro, a alma ele chama de taça de prata, e o espírito ele chama de copo de ouro ou fio de ouro. Porque o corpo é essa parte material, temporária, com prazo de validade, que transita por aqui. Uma vez saindo o espírito, este invólucro quebra, essa casca racha. E quando essa casca racha,
ela entra em estado de apodrecimento. É constrangedor falar isto, mas o fato é que não importa quão belo, quão bela, quão lindo, linda, cheiroso, cheirosa você é, eu seja, essa coisa que você enxerga é temporária, ela tem prazo de validade. Em algum momento ela vai curvar e se torna desnecessário, pior, insuportável, porque por mais que te amem, ninguém te tolera dentro de casa quando esse cântaro quebra. Você está me entendendo? Diga amém. O Espírito é a parte imaterial que se comunica com Deus, e com a quebra do cântaro, o Espírito é recolhido à eternidade. A alma é a parte imaterial onde residem as colunas mestras da nossa consciência, das nossas emoções, sentimentos, sejam bons, sejam ruins. Na teologia há quem discorde do conceito da tricotomia e defenda o conceito da dicotomia. Estes acreditam que em vez de o homem ter corpo, alma e espírito, o homem tem corpo e espírito, e que emoções, vontades, desejos são nuances do espírito. Em outras palavras, a alma seria apenas a outra face da mesma moeda. Não é isso que nós vamos discutir aqui, nem é sobre isso o meu foco. Fato é que o homem é um ser emocional, o homem é um ser almático, e ele precisa cuidar de sarar as suas emoções, porque tanto o seu desempenho físico quanto espiritual está de alguma forma relacionado à sua alma, ao seu estado de alma. É tão complexo discernir a alma do espírito, que o escritor da epístola aos Hebreus declara que a palavra de Deus é a única capaz de discernir, separar, distinguir a alma e o espírito, as juntas e as medulas. Em outras palavras, ele está dizendo: corpo, alma e espírito são discernidos pela palavra. A palavra é quem distingue. Fato é que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele pretendia no seu sacrifício não apenas salvar o nosso espírito, mas também curar o nosso corpo e dominar, se apoderar, encher a nossa alma, psique, da sua presença, curando as nossas emoções. É incrível como nós muitas vezes ignoramos que a vida nos fere, e a gente tem a sensação que uma vez que eu sou crente, eu não tenho mais problemas quaisquer no meu interior. E temos. É comum lidar na igreja, e lá vai, é comum lidar na igreja com gente invejosa, temperamental, emocionalmente fria, irônica. Tem uns com traços de loucura. Não é metáfora não, é literal isso aqui. Tem uns com traços de loucura. É comum você lidar com gente extremamente ciumenta, possessiva, insegura, caluniosa. Tudo isso precisa ser tratado a partir da alma, que pode ser a mestra destes comportamentos. E eu disse aqui na semana passada e vou repetir: nunca, aliás eu disse no seminário da diaconia, nunca
nunca meça alguém por um ato isolado, porque um ato bom ou ruim não define uma pessoa. Tente conhecer um pouco da história de vida deste alguém antes de estabelecer um conceito pré-concebido ou um pré-conceito. Ou seja, um conceito antes da hora é estabelecido pela ideia de que eu conheço alguém a partir de um ato isolado do seu todo. E é importante, e talvez mais importante do que conhecer as pessoas com quem eu convivo, conhecer-me, para que eu identifique meus limites, meus momentos, a hora de me apresentar e a hora de me retirar. Quem não se conhece não se domina. Quem não se domina é escravo das suas próprias vontades. E é por isso que a Bíblia estabelece domínio próprio, temperança, equilíbrio como um dos frutos do Espírito. Dá para dizer amém? Dá um toque no seu vizinho e diz para ele: tenha equilíbrio. Então, eu comecei a falar com os irmãos aqui, dentro da perspectiva de cura da alma, sobre a amplitude e a completude da salvação. A salvação de Cristo cura a nossa alma de diversos problemas de ordem psicológica, emocional. Outro dia, uma irmã me trouxe, um casal me trouxe aqui, não sei se era filha ou nora, não lembro bem. Ela estava enfrentando um problema psicológico terrível, havia sido indicada para um acompanhamento de um profissional, de um psicólogo, mas ela disse que não iria porque ela não admite um crente precisar de um psicólogo. Eu sou uma mulher de Deus, eu falo em línguas, Deus me usa em profecia e eu não admito ter que ir a um psicólogo. Eu disse para ela: irmã, o psicólogo não pilota o teu avião, mas ele é como controlador de voo, acende as luzes da pista para você pousar. Se as luzes da pista não estiverem acesas, você desce rápido demais, bate no solo com muita violência e provoca uma tragédia. Só isso. Então, outro dia eu vi um homem, um pregador de um nível de conhecimento assim, acima da média, dizendo que não admite um crente em depressão, que crente em depressão está endemoniado. A despeito de todo conhecimento que aquele homem tem, é um equívoco redondo, um equívoco completo, imaginar que depressão é demônio. O diabo pode até explorar o estado emocional de alguém, mas eu tenho lidado com pessoas, com líderes, com pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, em estado de depressão, porque isso é questão de alma, que precisa ser tratada, curada, ministrada, ajudada, alimentada, nutrida, levantada, para uma vida saudável e vitoriosa, em nome do Senhor Jesus. Se você não concorda, você tem direito, mas você tem alma. E pode ser que o discordar esteja exatamente no mecanismo de uma alma ferida, que não quer admitir a sua necessidade. Então vamos lá. Salvos em Cristo, falei aqui terça passada, fomos curados dos problemas psicossomáticos. Conceitos, não vou tomar tempo aqui porque eu já falei, conceitos que nós geramos acerca de nós mesmos e que passam a maestrar nosso comportamento
e reflete no corpo. Geram-se problemas de saúde que não se consegue diagnosticar, porque o problema não é físico, é emocional, e no físico ele está refletindo. Eu já disse aqui, tem uns companheiros de viagem que eu sou o sangue de Jesus Cristo. E minha mãe começou a ouvir umas irmãs, um bocado de irmã que ora com ela, e graças a Deus, porque aproveita e ora por mim. Mas, irmã Dina, a senhora está sentindo uma pontada no peito, isso é infarto. A senhora vai morrer do coração. Eu conheci uma amiga que morreu do coração assim. E começaram a matar minha mãe no infarto, com a bichinha viva. Aí, um dia eu vi minha mãe, porque não sei quem falou, que é sintoma de problema cardíaco. E aí, toda mãe, quem é mãe, levanta a mão. Toda mãe faz isso. No dia que Jesus me levar, vocês vão perceber a minha importância. Toda mãe faz isso. Vocês vão perceber a minha falta. Só vai valorizar quando Jesus levar. Sua mãe, vamos fazer um negócio? Vamos para o cardiologista. Eu acho que a senhora não tem nada, mas vai lá que tenha, eu não tomo providência, eu vou ficar com essa sua fala no meu juízo assim, vamos lá. Chegamos no cardiologista, se fez uma bateria de exames, até da unha. A senhora não tem nada. Seu coração está tranquilo, tem nenhuma avaria. Se eu não falei com a senhora que a senhora está alimentando essa coisa dentro da senhora, está refletindo no seu físico. É incrível como tem gente na igreja que vive isso o tempo inteiro. Aliás, tem gente na igreja que faz descampeonato de doença. O médico procurou um dia meu pai e disse: olha, conversa com aquela irmã fulana lá da sua igreja, que eu não consigo tratá-la. Meu pai perguntou por quê? Porque ela me falou de tanto sintoma no consultório, que eu diagnostiquei pelo menos 18 enfermidades. E se fosse verdade, não teria como ela estar no meu consultório, ela já tinha morrido. Então, nós precisamos entender que a nossa mente tem que ser disciplinada. Por isso que Paulo diz: vós tendes a mente de Cristo. Ninguém entendeu, eu vou repetir: vós tendes a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Isaías 26:3: tu conservas em paz aquele cuja mente confia em ti, porque ele espera em ti. Colossenses 3:2: pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Filipenses 4:8: tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, que é de boa fama, se há algum louvor, nisto pensai. Provérbios 23:7: porque assim como pensa em sua alma, assim é. Pergunta para o seu vizinho aí: como está a sua mente? Segundo, a salvação de Cristo cura a nossa alma dos traumas psicológicos. Falei aqui, todo mundo já viveu um, de alguma forma, em algum lugar. Caiu de bicicleta, não conseguiu andar mais de bicicleta. Vou dizer um que eu tenho. Perdi um irmão afogado por afogamento, quando eu tinha 12 anos de idade. Ele tinha 17. Não consegui nadar. Nunca tive disposição mental para ir aprender a nadar. Paguei uma academia de natação 2 meses atrás, quase 2 meses. Digo, vou aprender a nadar. Primeiro mês eu já perdi. Eu preciso enfrentar isso. Eu preciso romper isso. O que eu estou lhe dizendo é que o pastor que está pregando para você também já viveu traumas e que precisam ser suplantados. E o primeiro passo é reconhecê-lo. Primeiro você reconhece, em seguida você confronta. Todos têm algum. É possível vencer. Provoca o vizinho e diz para ele assim: você vai superar.
Terceiro lugar, para eu avançar, porque não falei do terceiro em diante, a salvação de Cristo cura a nossa alma dos problemas emocionais. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 30 a 32 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Diga assim: eu estou selado. Olha o versículo 31. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo, como também Deus vos perdoou em Cristo. Volta para o 30 e o 31, a projeção. No versículo 30, Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo. No versículo 31 ele diz: toda amargura, cólera, ira, contenda, gritaria, blasfêmia não permaneça no meio de vós. Paulo está dizendo que esses problemas emocionais como amargura, ira, cólera, gritaria, barraco. Paulo fosse baiano, ele dizia assim: fazer barraco, tira do meio de vós todo barraco, toda histeria. Porque Paulo está dizendo que esses comportamentos entristecem o Espírito Santo. Esse tipo de conduta entristece o selo da promessa que foi posto em nós. Então, presta atenção, quando você tem uma explosão de ira, você mexe com o Espírito Santo. Quando você tem um ataque de cólera, um descontrole emocional e parte para o nível da histeria, você pensa que é só você e a pessoa que você está agredindo, mas o Espírito Santo dentro de você entristeceu. Quer ver um exemplo? Depois que você tem um ataque desse, que você quer comer cabeça de cascavel crua, passou, já humilhou quem você queria humilhar, já demonstrou seu comando, o espaço é meu, o quintal é meu, eu mando e acabou. Depois que tudo passa, interiormente você fica bem? Responde: interiormente você fica bem? Por que não? Porque dentro de você habita uma pessoa santa, viva, que não é uma força, não é uma energia, ele é uma pessoa real que está dentro de você. E a Bíblia diz que quando a gente peca contra Deus, o Espírito Santo opera em nós a tristeza segundo Deus, que produz o arrependimento. É por isso que depois você fica assim: eu poderia ter resolvido diferente, poderia ter ido por aqui. Poxa, será que eu não exagerei aqui? Eu precisava ter dito isso. Isso é a marca do Espírito Santo dentro de você, dizendo que ira, cólera, contenda, gritaria, blasfêmia entristece o Espírito Santo. Aí ele te incomoda, para que isso não se transforme num padrão de comportamento. Você se volte para Deus, e na próxima ocasião que a situação for parecida, o próprio Espírito Santo já vem desenvolvendo em você freio, domínio próprio, equilíbrio,
para que na próxima situação você reaja diferente. Tanto é que você já parou um dia e fez assim: não estou me reconhecendo. Já ou não já? Já. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai tratando a tua alma, gerando cura emocional e estabelecendo comando, domínio da presença de Deus sobre a sua vida. Não vou ler, mas vou citar que a cólera, a ira, a amargura causou uma tragédia na família de Davi. É só ler o segundo livro de Samuel, capítulo 13. Amnon é filho de Davi. Ele se apaixona por Tamar, que também é filha de Davi, portanto meia-irmã de Amnon. Tamar é irmã plena de Absalão, o homem mais bonito de Israel naqueles dias. A Bíblia diz que Absalão, sua cabeça, seu pescoço sobressaía a todos os homens de Israel. Está falando aqui de estatura. Fala da beleza da sua cabeleira. E quando Amnon se apaixona por Tamar, a Bíblia diz que Amnon tem um amigo astuto. E esse amigo astuto de Amnon diz para ele: finge que está doente e pede para Tamar vir te preparar um bolo. E ele finge que está doente e pede para Tamar ir preparar-lhe um bolo. E ela vai. E no momento de servir, em vez de os servos servirem a Amnon, está escrito no texto, ele manda que todos os servos saiam da casa para forçar ou ocasionar Tamar entrar no seu quarto para lhe servir. Ela entra para lhe servir o bolo e ele a pega à força e a violenta. A Bíblia diz que depois de violentá-la, a aversão de Amnon por Tamar era maior do que o seu amor por ela anteriormente. E ele chama um servo e manda expulsá-la de casa. E Tamar diz assim: não faz assim. Se me expulsares da tua casa sob esta vergonha, a minha humilhação ainda será pior do que o mal que já me fizeste. Conversa com o meu pai, e ele conciliará, me dará como tua. E Amnon a expulsa de casa, e a Bíblia diz que ela rasga a sua túnica da virgindade. E diz o texto, porque assim se vestiam as virgens daquela época. Ela rasga o véu da sua virgindade e sai chorando em direção à sua casa. Só que enquanto ela vai chorando, Absalão vem do campo e a encontra. E quando Absalão a vê chorando, pergunta: o que te ocorreu? Ela não consegue falar, está no texto. E Absalão, que sabia que ela tinha ido para a casa de Amnon, perguntou: tu estivestes com Amnon, teu irmão? E ela confirma, e Absalão a afaga e diz: não chora, é teu irmão, vem para a minha casa. E ele dá cobertura a Tamar. E a Bíblia diz que Davi nunca tratou do assunto. 2 anos se passaram e Absalão nunca falou da questão, está escrito. 2 anos depois, Absalão chega para o pai e diz: libera os teus filhos para estarem comigo na minha casa, porque vou fazer um banquete. Libera também a Amnon para que esteja no banquete. Davi capta que há maldade
bate no convite e ele diz: por que te enviarei Amnon? E Absalão responde: porque também é meu irmão, e eu gostaria que também ele estivesse no banquete. E Davi libera, e a Bíblia diz que Absalão orienta os seus homens e diz, no meio do banquete, quando todos estiverem à mesa e Amnon estiver bebendo o vinho, crava-lhe uma lança e mata-o. E assim sucede. Absalão mata o seu próprio irmão Amnon por causa de um problema que aconteceu 2 anos atrás e que não foi tratado. A notícia chega a Davi: Absalão matou todos os teus filhos. Davi cai em prantos com todos os homens da corte, até que alguém chega e diz: não foram todos os filhos. Não se perturbe tanto o coração do rei, porque apenas Amnon morreu, porque Absalão 2 anos atrás assentou no seu coração que mataria Amnon por causa do que fizera a Tamar, sua irmã. Está escrito assim. Então presta atenção: traumas emocionais não tratados hoje vão refletir em algum momento amanhã. Resultado: Absalão foge para outro país, fica 3 anos lá. Mas a Bíblia diz que quando Davi se consolou pela morte de Amnon, ele sentiu saudade de Absalão e o trouxe de volta. Aí Absalão promove um golpe de estado e destitui o próprio pai do reino, divide a nação, violenta as mulheres do palácio e faz Davi fugir como um moribundo. O texto diz: com os pés descalços e com a cabeça descoberta. Ele está falando de humilhação e desonra. Tudo isso porque um trauma não foi tratado ontem. Quer um outro exemplo? A família de Jacó viveu outra tragédia, Gênesis 34, por falta de perdão. Um príncipe violenta a filha de Jacó, Diná. Siquém é príncipe da terra, violenta Diná, mas diferente de Amnon, quando Siquém se viola Diná, ele se apaixona por ela e decide recebê-la como esposa. E ele vai na casa de Jacó e diz a Jacó: dá-me a tua filha em casamento. Estabelece o quinhão ou o dote que tu quiseres, não me importa o valor, o meu coração a ama e eu a quero por minha esposa. Os filhos de Jacó, diz o texto, com maldade, olharam para Siquém e seu pai e disseram: não podemos nos aliar convosco se vocês não fizerem a circuncisão, para que nos tornemos um povo só. Siquém se comprometeu em fazê-lo, e ao chegar na sua nação, ele reúne todos os homens da sua cidade de fortaleza e diz: nós temos que nos circuncidar, para que eu me case com a mulher que eu amo. E a Bíblia diz que todos os homens concordaram, porque Siquém era um homem honrado entre eles. Eles quebram uma cultura por causa do amor que tem a Siquém. Todos se circuncidaram, e a Bíblia diz que no 3º dia da circuncisão, quando todos os homens estavam inflamados e gemiam de dor, Simeão e Levi levantam-se de madrugada, pegam as suas espadas, invadem a cidade de Siquém,
Numa noite, diz o texto, que os homens não tinham condição de se defender, porque estavam doloridos, e mataram todos os homens daquela cidade. Tudo isso porque quando o coração não se libera da mágoa, da ira, da cólera, da vingança, esses sentimentos começam a maestrar o teu comportamento. Quer saber qual foi o reflexo disso? No dia que Jacó reúne todos os seus filhos para abençoar, em vez de abençoar a esses dois que causaram essa tragédia, ele os tira da linha da bênção e coloca os dois filhos de José. Todas as vezes que você age movido pela amargura e retribui o mal recebido, uma bênção está sendo bloqueada na sua vida. Minha missão como profeta do Senhor nesta noite, minha missão como expositor da palavra de Deus esta noite, é te dizer: seja curado das feridas emocionais, e rios de bênçãos estarão liberados sobre a tua vida, serão liberados sobre a tua vida, milagres vão acontecer sobre a sua vida, o poder de Deus vai se manifestar sobre a tua alma, e você vai viver milagres e bênçãos da parte de Deus. Só quem crê assim diz amém. Coloca assim a mão no peito, por favor, e diga comigo: Senhor, me ajuda a liberar o meu coração de todo sentimento que me destrói. Tira a minha alma da prisão. Eu vivi uma experiência uns anos atrás que normalmente eu compartilho quando estou ministrando para pastores. Vou compartilhar contigo aqui. Eu estava pregando numa série de cruzadas alguns anos atrás no estado do Maranhão. Não vou dizer nome de cidades por uma questão de preservação. Foi uma cruzada na segunda noite, algo muito extraordinário, numa cidadezinha pequenininha. Deus operou de maneira extraordinária. Muita gente aceitou a Jesus como Salvador. Dois paralíticos foram curados naquela noite de cruzada. Ou seja, a cidade estava totalmente movimentada pelo acontecimento extraordinário da chegada da equipe. Eu era o único da Bahia, a outra equipe organizadora e mantenedora da cruzada veio de Brasília. No outro dia nós passamos o local do café da manhã e iríamos para a próxima cidade, onde seria a próxima cruzada. E depois do café da manhã, o Espírito Santo falou comigo: libera o ônibus e fica a van. Eu chamei o coordenador e disse: libera o pessoal do ônibus, vamos ficar um pouco mais, porque tem alguma coisa que Deus quer fazer e não foi feito ontem. Quando terminamos o café, eu olhei para a esposa do pastor e falei com ela: o Espírito Santo me disse que a senhora tem alguma coisa para falar. Irmão, essa mulher não falava, ela gritava. O choro trancado na alma daquela senhora há anos veio como cachoeira. Eram gritos tão terríveis que eu chamei as irmãs que estavam conosco e pedi que levassem-na para o quarto, que a afagassem. Ao chegar no quarto, aquela senhora estava tão desesperada que ela não abriu o vestido, ela rasgou o vestido. Tinha hematomas nas coxas, em toda a região do corpo, nas nádegas, nas costas, na barriga, nos seios, marcas de dentes violentos.
As irmãs saíram envenenadas da sala, do quarto. Quando elas saíram revoltadas, eu disse: calma, que nós ficamos para libertar, não para sepultar. Calma. Eu olhei para ele e disse: e aí, pastor? O choro dele chamou a atenção dos vizinhos da rua da frente. Os vizinhos vieram. Eu precisei pedir que contivesse e dissesse que era um momento de oração. Aquele homem foi violentado pelo padrasto dos 4 anos aos 14, quando ele fugiu de casa e foi morar no mato. Uma tragédia causa outra, um abismo chama outro, e a desgraça, desculpa o termo, é que a igreja está cheia de juízes e vazia de sacerdotes. Ninguém senta para ouvir e dar cobertura, se assenta para condenar. Encaminhei os 2 para tratamento, encaminhei os 2 para a autoridade local, para que eles estivessem debaixo de olho de alguém. Mas ficamos o resto do dia, ficamos à noite. Não preguei na cruzada daquele dia, tratamos eles, acompanhamos de longe. De vez em quando a equipe de Brasília ia lá para acompanhar, e para a honra e glória do nome de Jesus, chegou o momento que os profissionais envolvidos declararam cura, libertação, saúde emocional e milagre para a glória de Deus. Hora de dispensar os juízes espirituais da igreja e convocar os intercessores para clamar pelos feridos e tratar aqueles que sangram na nossa frente. Tem gente sangrando perto de você e você não viu. Cura de alma é compreender que as minhas experiências de vida não servem para me achatar. Os traumas que eu passei precisam ser utilizados para socorrer alguém que está passando por situação parecida. É aí onde entra a paternidade espiritual, empatia, comunhão. É compreender que eu preciso adotar alguém que está ferido, aflito e sofrido, resgatá-lo. Olha para cá, tem gente indo para o inferno dentro da igreja, e o pior não é porque é ruim, não é porque não quer nada, é porque ninguém lhe ofereceu leite materno. Ninguém sentou com eles. Manda eu parar. Coloca a mão no peito e diz assim: o Senhor vai me usar para curar outras pessoas. Eu já estou terminando. 4º lugar, a salvação de Cristo cura a nossa alma da imagem da autoimagem negativa. Você sabia que tem gente que não se suporta? Gente com nojo de si mesmo, com sentimentos de inferioridade, de inutilidade, com a autoestima destruída. Eu acompanhei uma moça que já estava quase sem cabelos. Deixa eu esclarecer um negócio aqui. Eu não sou psicólogo, tá? Apesar de praticar psicologia no gabinete pastoral, eu não sou psicólogo. E quando eu digo praticar psicologia, é porque o pastor precisa ter e colocar em exercício um pouco de psicologia.
Mas acompanhei uma moça que já estava quase sem cabelos. Os seus picos de ansiedade eram tão altos que ela estava arrancando os cabelos na mão. E os espirituais disseram: isso é demônio. E aí uma igreja sem discernimento, todo culto ora pela menina e unge para expulsar o demônio. Expõe a menina ao constrangimento, à vergonha, aumenta o pico emocional dela, a ansiedade, acelera o problema e piora a situação. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Eu não quero ninguém me julgando, até porque na internet tem gente me acompanhando e pode dizer assim: esse pastor não acredita em nada espiritual. Não, não é verdade, eu acredito. Eu sei que o diabo se aposta de pessoas, eu sei que ele escraviza, eu sei que ele domina. Alguém disse, eu preguei aqui terça-feira passada e falei que uma irmã me disse que todos os sonhos dela são proféticos. Eu disse para ela: discordo. E eu citei isso aqui. E alguém já saiu dizendo por aí que eu não creio em sonho profético. Não é verdade, eu creio. Eu sei que Deus fala por sonhos, eu sei que Deus fala por visões, eu sei que Deus fala por revelação. Mas eu não posso acreditar que todos os sonhos que eu tive essa noite são proféticos, gente. É só isso. O que eu estou tentando, aliás, eu estou implorando um pouco de equilíbrio nas questões espirituais, porque chega de cachaça religiosa adoecendo pessoas. Uma igreja tem que ser espiritualmente saudável, emocionalmente saudável. Só isso. Só assim a gente consegue ajudar alguém. Quando comecei a acompanhar aquela moça, a primeira coisa que eu disse para o pai: não é demônio. E o pai disse: mas Deus falou que... Falou onde, irmão? Usou uma irmã. Esquece. No meio pentecostal isso chega a ser pecado. Mas quando eu vou identificar e conversar com a menina, uma adolescente linda, sendo destruída pelas emoções, e normalmente eu peço o apoio de um profissional, porque existe uma área que não sou eu, não é o pastor que vai entrar. A menina, para a glória de Deus, está recuperada, linda, moça, na faculdade, coordenando um projeto social lindo que o pai desenvolve, uma coisa extraordinária. Por quê? Porque você tem alma, e essa sua linda alma, ferida e machucada, precisa ser curada, tratada, envolvida pela presença do Espírito Santo de Deus. Diga amém. O Senhor quer curar a tua alma. Colossenses, capítulo de número 1, versículo 13 a 15. Quem aguenta mais um pouquinho diz amém. Quem não aguenta diz assim: pode parar, pastor. Pode dizer que eu estou lhe autorizando. Obrigado. Colossenses 1, 13 a 15 diz assim: Jesus nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Está se referindo a Deus, o Pai, em quem temos a redenção pelo seu sangue, no Filho, a saber, a redenção, a remissão dos nossos pecados. Olha só: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é a imagem do Pai. Diga comigo: Jesus é a imagem do Pai. Agora vai lá para 2 Pedro capítulo 1, versículo 14, versículo 4. Quando a Bíblia diz que Cristo Jesus, pelo seu sacrifício, nos fez participantes da natureza de Deus. Sabe o que isso significa? Significa que quando você
compreende a amplitude da graça, a profundidade da graça, a grandeza da graça, a completude do sacrifício, a grandeza da morte de Jesus, a beleza do projeto de Deus, e o Espírito Santo se apodera da tua vida, o que ele começa a fazer é restaurar em você a imagem de Deus. Significa dizer que todo problema de autoimagem negativa contraria o conceito de Deus ao teu respeito. Quem diz que uma Ferrari é Ferrari é o fabricante, não só porque colocou o cavalinho lá, mas porque a compôs com os equipamentos de uma Ferrari. O que eu estou dizendo com isso? O que eu estou dizendo é que você não pode se guiar pelo que os outros dizem de você. Quem diz que essa nota vale R$100 não é você, é o Banco Central que a emitiu. Se você me disser que ela não vale R$100, pouco me importa o que você diz, porque o Banco Central diz que ela vale. O que eu estou dizendo é, o que dizem ao teu respeito não é o que define você. O que define você é o que o Criador disse ao teu respeito. Não importa se alguém disse ao contrário, o Criador é o único com poder para determinar. O Criador estabeleceu em você um DNA, uma marca, uma essência. E preste atenção, você é único no DNA, na impressão digital, na íris e no timbre de voz. Você é reconhecido diante de Deus no mundo espiritual por 4 elementos que o Criador estabeleceu em você, que não se confundem. Dizem, eu não sei até que ponto é verdade, que existem pelo menos 7 pessoas no mundo idênticas a você, fisicamente. Mas esses 4 elementos da sua identidade de alma não se confundem. Sua impressão, seu DNA, sua íris e seu timbre de voz. Por que Deus fez isso? Porque Deus não trata com você na multidão, ainda que no meio da multidão Ele trata com você individualmente. Você é único, você é pessoa exclusiva, você é singular. Deus valoriza e ama você como você é. Você entendeu? Diga amém. Então preste atenção. Não é narcisismo você olhar para você e dizer: eu me amo. Não é distúrbio. Até porque Jesus me ensinou que eu só posso amar ao meu próximo como eu amo a mim mesmo. Como anda isso em você? Como anda você com você mesmo? É incrível como o ser humano, se ele não for curado, ele vai ficar insatisfeito. Eu conheço gente que já ficou horas na mesa de cirurgia. Tira aqui, coloca ali, aumenta cá, levanta cá, derruba lá, afina de um lado, enxerta do outro, alonga, diminui, estende. E depois da recuperação, e fica. Aí depois que se recupera, percebe que o problema não era no abdômen, não era no nariz, não era no glúteo, não era na coxa, era na alma. Eu estou condenando você se cuidar como você entender que deve? Não. Eu estou condenando você fazer do seu corpo um laboratório
e não fazer da sua alma um paraíso. Gente, que o corpo é um palácio, mas a alma é um monturo. Do que adianta? Sua alma é mais importante. Eu vou parar. Sua alma é mais importante. Terça-feira a gente continua. Eu quero concluir te dizendo que quando você entende que a salvação de Cristo te torna pleno, você descobre que para viver você só precisa de Jesus. Jesus é teu tudo. Vou repetir porque quase ninguém ouviu. Jesus é teu tudo. Paulo diz em Colossenses 2 que Cristo é tudo e em todos. Cristo é tudo e em todos. Colossenses 3:11, salvo engano, deixa eu conferir. Isso aí, Cristo é tudo e em todos. Ei, tudo que você precisa é Jesus. Você se relaciona com as pessoas, você ama as pessoas, você convive com elas, você casa com pessoa, você dedica sua vida a pessoas, seja cônjuge, seja filho, sejam amigos. Mas esse papo, se não for com você, eu morro. Ei, quem tem as cordas da tua vida é Jesus. Não dê a ninguém comando da sua existência. Não dê a ninguém comando da sua vida. Não deixe ninguém te escravizar. Colossenses 2:8-10, Paulo diz: ninguém vos faça escravos seus com vãs filosofias. Não seja escravo de ninguém. Não deixe ninguém lhe manipular. Eu já disse para as pessoas que convivem comigo: você consegue arrancar minha camisa sem tirar meu paletó. Agora, se eu descobrir que você está me manipulando, você não vê as minhas costas nunca mais. Porque manipulação é comportamento de gente doente que precisa adoecer os outros. Sua suficiência é Cristo. Falei com o seu vizinho: sua suficiência é Cristo. Jesus é seu guia, é seu mestre, é seu comando, é seu controle, é sua fonte de vida. Jesus é sua luz, é o seu sol, é a sua estrela, é o seu dia, é a sua manhã, é a sua tarde, é a sua noite. Jesus é tudo, Jesus é tudo, Jesus é tudo. Eu vou repetir: Jesus é tudo e em todos, e Ele é a nossa fonte de vida. Fica de pé, por favor. Aleluia, aleluia. Eu não estou banalizando as coisas espirituais. Eu não estou carnalizando o espiritual. Eu não estou, não sei se existe essa palavra, almatizando o que é espiritual. Eu quero que a sua alma seja livre. Por quê? Porque alguém precisa de você. Deus planejou você para ser instrumento de providência divina na vida de alguém. Sabe, passa próximo do Angico um rio temporário, Jacuípe. Ele tem tempo de enchentes e de seca. E quando não tinha uma ponte, eu era menino, passando por cima do rio, não, por baixo.
Sinceramente. Agora, quando não havia uma ponte, eu lembro que haviam estacas no leito do rio, de uma margem para outra. E aquelas estacas estavam postas numa distância de uma para outra, que o braço de um adolescente alcançava. Para quê? Para no tempo da enchente, quando alguém precisava atravessar o rio, ia pela linha das estacas, ia se sustentando numa estaca e em outra, para a enxurrada não levar. O que eu vou te dizer aqui é extraordinário. Na tua trajetória de vida, no teu caminho, Deus estabeleceu algumas estacas. São essas estacas onde você se agarra quando a enchente está grande, e você não pode ser levado pela enchente, então você segura nessas estacas. Quando atravessa o rio, você não leva elas no ombro. Elas estavam lá para um momento, para uma situação, para uma circunstância. Você não cria dependência da estaca. Deus não colocou lá para que ela seja a sua vida. Deus colocou lá para que ela salve a sua vida. Então entende isso. Ninguém trajeta sozinho. Ninguém chega do outro lado do rio sozinho. Tem sempre uma estaca resistindo à força da correnteza para te ajudar a atravessar. Se não for pedir muito, e eu repeti isso, diz para o irmão do seu lado: você não está sozinho. Ore comigo agora. No meio da oração, o Ministério de Louvor vai ministrar um cântico. Já estamos encerrando, mas ore comigo agora e diz para o Senhor com as tuas palavras: cuida da minha alma, aquieta minha alma, conforta meu coração, me dá paz, me dá tranquilidade, me faz sair daqui hoje com a certeza de que o Senhor colocou a pessoa certa nos lugares certos, que serão a estaca que vão me ajudar a atravessar o rio. Pai, esta é tua palavra. O Senhor sabe como eu sou apaixonado por ela. O Senhor sabe como a tua palavra me cativa, encanta. Mas aqui estão almas. O Senhor nos conhece com total e absoluta transparência. Algumas dessas almas estão sangrando. E esta palavra, Senhor, não é para confrontar o que sangra ou o que sofre. É para mostrar-lhe que há um lugar bem junto a ti, onde há cura. É para mostrar que há um pastor que vai buscar a ovelha ferida no vale, na montanha, nos rochedos. Andou clamada, suriando a casa. E quando essa ovelha está ferida, cheia de espinhos, com a perna quebrada, com fome, com a cabeça ferida, com a cauda machucada, esse bom pastor toma, retira os espinhos, unta as feridas, coloca no colo, alimenta, e depois ainda coloca nos ombros e carrega, porque o Senhor não nos deixa perdidos no deserto. Socorre cada vida, cada alma aqui esta noite. Eu peço que na ministração desse louvor, Senhor,
haja um derramar de cura nesta noite, em nome de Jesus. Um derramar de cura. Gente que vai chegar em casa hoje, Senhor, e vai chorar o choro que está preso há anos.